Pensando em inteligência artificial, o que eu tenho visto de dificuldade das pessoas é justamente isso, e entender como isso faz diferença. Agora, por outro lado, se eu desse um celular para todo mundo, se eu desse um celular para umas crianças e deixasse na escola elas fazer do jeito que elas querem, não daria certo. Então, por isso, né, a gente precisa trabalhar com isso. O que eu quero aqui mostrar para vocês é isso. Eu quero um curso de inteligência artificial básica em 10 capítulos. Ó, eu escrevi até tudo meio errado. E ele está criando para mim esse curso. Então, o que acontece? Quando tu dá a ferramenta para as pessoas, vai ter pessoas que têm competência, vai ter pessoas que têm atitude, mas isso não quer dizer que ela vai fazer um resultado bom. Porque se ela pegar isso aqui, olhando assim, parece que vai ser um conteúdo muito bom. Por que isso vai ser? Porque a gente não conhece do assunto. Se você conhece o assunto, certo? Aí tu poderia estar dizendo, não, ele está fugindo, ele está sendo muito raso, ou ele está sendo muito técnico, e assim por diante. Então, a ideia de usar uma ferramenta é como qualquer coisa. A técnica que tu vai usar, a forma de como tu vai usar. Então aqui eu criei um curso. E se vocês vão ver, mais ou menos, ele está quase todo baseado que nem eu apresentei. E eu poderia agora vir aqui, copiar esse conteúdo todo e vir numa ferramenta também de inteligência artificial. E nessa ferramenta, não sei se não vai dar algum crash às vezes em quando, tá? Se eu pegar essa ferramenta, que ela é um design melhor e tudo, e eu colocar aquele texto, ele vai criar um livro, um e-book, uma apresentação. Então, essa mudança de eu entregar para as pessoas facilidades, eu vou ter uma explosão de tudo no mundo aí, né? Então, por exemplo, vou só mostrar aqui, vou deixar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar sobre essa semana inteira. Nós vamos ter ferramenta, nós vamos ter arma. Agora, como você vai fazer uso disso? Tá? Se eu melhorar aqui a instrução, melhor vai ser feito. Certo? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa, não importa se ela é competente ou não, o importante, e eu acho que a Silmara deve ser uma pessoa que vai comprovar isso, se você tiver capacidade de gerenciar pessoas competentes e incompetentes, você traz resultado de ambas. Mas eu preciso, né? Eu preciso ter essa capacidade. Quando eu formava aí, quem é o Jefferson, eu acho que foi quem falou, quando eu formava gerente de TI, não foi porque eu queria formar essas pessoas, porque eu descobri no passado que a gente tinha ótimos técnicos, eles cresceram dentro da empresa, e aí eles perderam dentro da empresa um ótimo técnico e tiveram um péssimo gestor, porque ele não tinha talento ou não tinha qualificações para ser um gestor. Certo? Para lidar com pessoas, para lidar com processos e assim por diante. Então eu digo para vocês, hoje o grande momento que nós estamos passando é uma revolução de tecnologia, mas quem focar nas ferramentas vai perder. Quem focar na estratégia de como usar a ferramenta e focar em si mesmo para como lidar com pessoas, processos, ferramentas e objetivo, vai se dar bem. Então, Daniel, por exemplo, no teu caso, eu olho para a tua profissão e vejo ela cada vez perder a importância. Mas, ao mesmo tempo, se tu se atualizar, tu é um cara potencial. Por quê? Porque eu estou olhando que nem nos anos 90. Chego a ficar arrepiado aqui.
nós estamos olhando que as pessoas não acreditavam que um PC servia, não acreditavam que uma rede servia, não acreditavam que um servidor servia, não acreditavam de utilidade de e-mail, de web e assim por diante, e sempre foi assim. Então, se a gente olha para a nossa experiência passada e diz assim, cara, está todo mundo precisando instalar servidores de inteligência artificial dentro das empresas, e não tem. E um problema é 99% dos caras que trabalham com infraestrutura, que nem tu e os outros, ou de telecom, que eu ouvi aí vocês falarem, eles estão ocupados nos trabalhos do passado e não estão se desenvolvendo em oportunidades do futuro. Então, se você alinhar as duas coisas, você consegue tirar um proveito muito grande disso. Por quê? Por exemplo, hoje eu tenho uma comunidade, até eu mandei compartilhar com vocês o link de acesso. Dentro dessa comunidade, hoje o cara disse, tem alguém que eu posso pagar para instalar uma LLM do DeepSync dentro da minha empresa? Não tem, entendeu? Não tem, porque a demanda está muito maior do que isso. Outra coisa na automação, né? Está todo mundo desesperado para fazer automação. E a gente vai falar durante a semana, tem um capítulo só sobre isso. Mas qual é a diferença do RPA, que é a Remote Process Automation, que tinha até há pouco tempo, que tem, né, nas empresas, e a automação com inteligência artificial? É que eu dou autonomia, eu dou capacidade de interpretação. Uma outra coisa, que eu enfrento o problema comportamental, inclusive na Cisdema, em todo que lugar, é de adotar a tecnologia. Até experimental é difícil. Por quê? Porque as pessoas estão com a mentalidade, né, do modelo antigo. E para entrar no modelo novo, tu tem que querer. Então, por isso, toda a tecnologia, ela leva em torno de 5, 10 anos para ser implementada pela resistência natural das pessoas. E vocês todos... né, sabem disso. Quem lida com TI sabe disso. E o que fez sucesso da Cisdema lá no início? Que a gente sacou isso, e eu sempre dizia para toda a equipe técnica, atrás dos computadores tem gente. E é para isso que tem que fazer. Tanto que eu levava, quando eu tinha um técnico nerd, sempre tinha um outro que era bom de conversa para carregar a sacola. Então o custo desse outro era que chegava a fazer a interface, de entender o que o cliente queria e passava para o técnico antipático. E eu precisava do técnico nerd para resolver o problema. Mas o cliente, ele queria ter atenção. Então isso faz parte do jogo que você tem aí. Então, por exemplo, eu coloquei o conteúdo aqui e vou dizer continuar. E imagina, com uma ferramenta que eu gasto R$40 por mês, eu tenho ilimitados criação de e-book.